Fala aí, gente, tudo certo? Meu nome é João Capuchinho, eu sou membro da ForCode e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a biblioteca SciPy. Especificamente nesse vídeo, eu vou falar sobre um módulo de otimização e sobre a integração no SciPy. Então, bora lá para o VS Code para a gente começar. Bom, primeiro eu acho importante citar, né, que a otimização ela é muito importante dentro da engenharia, né, da engenharia química, muito importante mesmo, achar o mínimo de funções, né? E para isso o SciPy tem um módulo de otimização. Aqui eu vou primeiro mostrar para vocês o método BFGS de otimização, depois eu vou mostrar o método Cobila. Tem algumas diferenças, né, em relação a eles. Depois eu vou citar essas diferenças. Então, primeiro, eu vou, como sempre, importar os meus módulos. O NumPy ele é muito utilizado junto com o SciPy, né? Então, por isso, eu vou importar o NumPy primeiro como NP. Depois, eu preciso importar o módulo que eu quero do SciPy. A gente normalmente não importa o SciPy inteiro, porque o SciPy é uma biblioteca extremamente extensa. Então, isso gera problemas, né, de velocidade do nosso código. Então, a gente normalmente importa só o módulo que a gente vai utilizar, que no caso aqui vai ser o minimize. Então, a gente tem essa sintaxe aqui. Nesse caso aqui, eu quis trazer um exemplo um pouco mais simples, né, sobre esse método aqui, BFGS, que é um método mais simples também. Para esse método, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou definir primeiro uma função f de x, né, como sendo uma função quadrática, que está aqui. Essa função quadrática aqui, eu quero achar o mínimo dela. Eu vou primeiro definir um chute inicial. O chute inicial vai ser 1, que eu defini aqui, né? E aí, eu vou definir a minha sintaxe, que vai ser a seguinte: minimize, né, que foi o módulo que eu importei lá em cima. Primeiro, eu vou colocar a função f, né, que eu preciso minimizar. Depois eu vou colocar o meu x0, né, que vai ser o meu chute inicial, que vai ser igual ao inicial ali. Depois eu vou colocar o método que eu vou usar para otimização, que no caso vai ser o BFGS. Ele deu um erro aqui, provavelmente isso. Então, é isso daqui. Aqui ele me retorna vários valores aqui, várias coisas, né? O que eu preciso me atentar basicamente é o sucesso, né? Que ele vai retornar true ou false. Se ele conseguir achar o mínimo, ele vai retornar true. Se não, ele vai retornar false e aí talvez seja melhor você usar outro método. E aqui ele vai me retornar o x para o qual aquela função é mínima. É basicamente isso, bem simples mesmo. Aqui, para esse caso aqui, para falar o Cobila, né, eu vou de fato construir o código junto com vocês. Com o Cobila, normalmente a gente define, né, condições. Então, por exemplo, aqui eu quero achar o mínimo dessa função aqui, com essa condição, que x1 vezes x2 vezes x3 tem que ser maior ou igual a 25, né? Então eu defini aqui o meu objetivo, né, que seria a minha função que eu quero minimizar, que vai ser x1 vezes x2, né, vezes, enfim, é a função que eu coloquei ali em cima. E agora aqui eu vou precisar definir a minha condição. Então eu vou definir a minha condição, vou chamar ela justamente de condição de x, né, é uma condição que depende do x, é uma condição x, né. Vou pegar isso daqui e vou definir aqui da mesma forma, né, que eu estou basicamente dizendo que o meu x1 é igual ao meu x0, porque o Python, o primeiro termo, né, de uma array ele define como x0, o segundo ele define como x1, então eu estou basicamente corrigindo aqui para eu poder usar x1, x2, x3 quando eu for definir a minha função, né. E aqui eu vou definir a minha condição. Vou retornar, né, aqui x1 vezes x2 vezes x3 menos 25. Por que eu coloquei menos 25? Eu passei esse 25 para cá, para ele ficar maior ou igual a zero. E depois, mais para frente, né, daqui a pouco, eu vou ter uma forma de definir que isso daqui, na verdade, é uma inequação. Mas, por enquanto, vamos definir assim, né? Eu preciso do meu x0, preciso do meu chute inicial. Como eu tenho três, né, variáveis, tenho variáveis x1, x2 e x3, preciso definir chutes iniciais para as três variáveis. Então eu vou colocar aqui uma lista, poderia colocar um array, poderia colocar um array, né, do NumPy, mas aqui eu optei por uma lista por serem poucas variáveis, né? E
Agora chegou a parte de definir que aquela condição, na verdade, é uma inequação, né? E como eu posso fazer isso? Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou dizer que a condição, né, conde, vou armazenar, na verdade, essa definição na variável conde, eu vou dizer que o tipo, né, na verdade, é uma inequação. E vou definir a função que eu estou dizendo que é uma inequação, né? A função que é uma inequação vai ser justamente a função que eu defini ali em cima, condição. Vai ser isso. Vamos só ver se está dando certo. Opa, está tudo certo. E a partir disso eu posso definir o meu minimize. Né? O meu minimize, na verdade, vai ser... eu vou precisar definir o meu objetivo, definir a minha função, né, que eu preciso minimizar, que no caso eu defini aqui como sendo o objetivo, é essa função que eu quero minimizar. Vou definir o meu chute inicial, x0. Vou definir o meu método, que vai ser o cobila. E vou definir também a minha condição, né, no caso, que vai ser condição, né, conde, na verdade. E ele também vai me retornar, dessa vez, 3 valores. O valor para x1, o valor para x2 e o valor para x3, para o qual aquela função é mínima, respeitando a condição que eu imputei. Né? Então, é basicamente isso. Né? Se eu quiser, eu posso também usar esse método aqui, né? O LBFGSB. Né? Eu posso também fazer isso. Que ele também vai me retornar aqui os valores. Né? Bom, esses dois métodos eles são utilizados quando você tem condições. O LBFGSB ele é bom quando você tem mais de uma condição. Aqui, como eu tenho uma condição, eu imputei o método cobila, né, que é melhor para esse caso. Falando agora sobre integração, o SciPy tem um módulo só para integração, e eu vou importar ele dessa forma aqui. Né? Como eu já disse, a gente não importa o SciPy inteiro, né? A gente importa os módulos que a gente vai trabalhar. Bom, e supondo que eu queira integrar essa função aqui de 0 a 1, né? O que eu vou fazer? Eu vou primeiro definir a função que eu quero integrar em x, né? No meu caso aqui, eu defini em x, né? Pela variável x. Defini como, chamei ela de função em x, e defini aqui como a função, né, do numpy de raiz quadrada de x, vezes a função do numpy aqui, o módulo do numpy, né, para o cosseno, né? E aí cosseno de 1 menos x ao quadrado. Defini aqui essa função. E aí, como eu vou fazer? A sintaxe que eu vou usar é essa aqui. Integrate.quad. E aí eu vou colocar a função que eu quero integrar e os limites de integração, né, que no caso vai ser 0 e 1. E vou chamar aqui esse resultado. Aqui ele vai me retornar uma dupla, né, de valores, né, 2 valores. Esse aqui é o valor da integração, o valor da integral. E esse aqui é o valor do erro, é o erro, na verdade, né, daquele resultado. Aqui o erro está bem pequeno, bem desprezível. Né? No caso, esse erro aqui, erros na ordem assim, de 10 a menos 12, 10 a menos 15, 10 a menos 13, a gente diz que são erros de máquina, né? São erros da própria limitação do computador e não erros provenientes de erros na integração. Né? Então, é basicamente isso, bem simples. Né? Eu queria também citar que aqui tanto o método de integração quanto o método de minimização, eles recebem muitos argumentos, né, neles. Quando você abre aqui o parênteses, eles pedem vários argumentos, mas os principais são esses que eu estou de fato citando aqui. Né? Os outros a gente normalmente não usa porque normalmente são coisas bastante específicas. E aqui eu vou construir esse código aqui junto com vocês. Né? Supondo que eu queira essa integral dupla aqui, queira calcular essa integral dupla. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer da seguinte forma. Vou primeiro definir, né, a minha função, que eu vou chamar de dupla, como sendo uma função de x e y, né? X vezes y, que é a função que eu quero integrar, xy aqui. Né? É isso.
definir como uma função lambda. E aí pronto, eu posso integrar. Só que a sintaxe que eu vou usar vai ser integrate.dpl. Perdão. A função que eu vou usar, na verdade, vai ser dbl quad. E aí eu vou dizer a dupla, né, que é a função que eu quero integrar. E aí vem o seguinte. Aqui, quando eu defino a minha função, eu defino também a ordem de integração. Aqui eu estou integrando primeiro em x, depois em y, né? E aqui eu vou primeiro colocar os limites mais afora, depois os limites mais adentro. Então, o limite que eu vou colocar primeiro aqui dentro dessa sintaxe vai ser o limite em y. E o limite que eu vou colocar depois vai ser um limite em x, né? Por quê? Porque eu estou integrando primeiro em x, depois em y. É isso aqui. Bom, os limites mais afora, no caso, vão ser 0 e meio. E os limites mais adentro, no caso, vão ser 0 e uma função, né? Uma função que vai ser uma função que eu vou definir aqui como uma função de x, né? 1 menos 2y. 2 vezes y, perdão. Assim, 2 vezes x, perdão. Eu defini aqui como uma variável x. Eu posso colocar como y também, né? Que aí fica até um pouco mais fácil de entender. E aí ele me retornou aqui o valor da integral e o erro. Vocês podem também depois verificar se essa integral está certa. Enfim, ela provavelmente vai estar. Agora eu vou fazer um exemplo aqui que eu não coloquei, mas eu acho importante eu fazer. Um exemplo de integral tripla com o limite de integração sendo constante. Todos os limites sendo constantes, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, a função que eu vou chamar de tripla, né? Uma função lambda de x, y e z, né? Como sendo a função x vezes y vezes z, né? Vezes z. E aí a sintaxe que eu vou usar vai ser integrate.triple quad, tpl quad. Supondo que eu queira integrar, né, o limite de integração em z, né, que vai ser a última integral que eu vou fazer, vai ser de 0. Perdão, primeiro eu tenho que definir a função, né, tripla. Depois, o limite vai ser de 0 a 1, limite em z. O limite em y vai ser, por exemplo, de 0 a 2. E o limite em x vai ser de 0 a π, por exemplo. E aqui ele também vai me retornar o valor da integral e o erro. Bom, era basicamente isso que eu tinha para discutir com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí numa próxima aula. Valeu, gente!